Hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Dia a Dia Digital, voltando agora com tudo. E hoje eu queria falar, na verdade, eu escolhi esse tema porque esse tema faz parte do meu dia a dia e é um tema que, se eu não estou atenta, na verdade são duas palavras, se eu não estou atenta a elas, eu me travo muitas vezes. Então, o que acontece? Essas duas palavras, elas regem a nossa vida no digital, elas regem o nosso dia a dia, elas regem a nossa energia e tudo que a gente vai fazer, e você já vai me entender porque quando eu falo que o dia a dia da gente, ele precisa ser o tempo todo alimentado, né? Então, a gente pode alimentar o nosso dia de trabalho, seja com digital, com qualquer outra coisa. Com coisa boa, a gente pode alimentar com coisa ruim. Então, quando a gente vê notícia, a gente alimenta com coisa ruim. Quando a gente vê jornal, a gente alimenta com coisa ruim. E quando a gente vê coisas boas, pró-crescimento, a gente se alimenta com coisas boas. Agora, além disso, dessa energia que a gente precisa se alimentar, a gente também precisa de plano de ação, né, de mapeamento do que a gente vai fazer no nosso dia. Então, quando você acorda no seu dia, você não tem, assim, uma visão clara do que você precisa fazer, você perde boa parte do seu poder durante o seu dia. E as duas palavras que me ajudam muito, me protegem muito em relação à minha energia, ao meu poder de ação no meu dia a dia, a primeira é planejamento, e a segunda, que é uma que eu uso muito, e que talvez você não esteja usando, além do planejamento, é o replanejamento. Então, o replanejamento é uma coisa essencial. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. E a gente está vivendo num mundo acelerado, onde milhares de coisas acontecem ao mesmo tempo e, às vezes, você tem que se replanejar. Então, por exemplo, agora, recentemente, eu peguei uma das nossas campanhas. Sabe quando imagina você tá ali num processo de vendas, tá vendendo super bem, o negócio tá indo, de repente começa a desandar, e aí você meio que se perde no meio daquilo ali, aí você não sabe o que você faz da sua vida, aí você olha pro meio daquilo ali. E às vezes é um momento de você olhar e falar assim, como é que eu faço uma auditoria pessoal? Né? O replanejamento, ele é uma espécie de auditoria pessoal. E ele nasce do planejamento. Porque, por exemplo, a gente vai virar o ano. Quando a gente vira o ano, por exemplo, a gente faz um monte de planejamento, a gente faz um monte de meta, a gente faz um monte de coisas. Só que a gente faz aquilo imaginando que aquilo ali vai fluir bem e vai dar certo. E aí, o que acontece? No meio do caminho, se você começa a desandar naquilo que você se propôs a fazer, por exemplo, você quer lançar o seu produto na internet, o seu produto digital, você quer começar a vender pela internet, aí você traça isso como meta, define as coisas, faz o seu planejamento. E aí você começa, você começa animado e tal, lembra? Você se alimenta, né? O planejamento alimenta a nossa energia positiva. Mas aí no meio do caminho, se aquilo começa a desandar, o que começa a acontecer? A nossa energia começa a ficar baixa. Né? Então, quando a gente vê que as coisas não estão saindo da forma como a gente queria, a gente perde energia, a gente se irrita, a gente procrastina, a gente fica chateado. Nossa, quantas vezes eu pego, vou andando para um lado para o outro. Por quê? Aí o que entra? Qual a necessidade que entra no meio disso aí? O replanejamento. E essa semana eu vivi muito replanejamento. Na verdade, eu faço muito replanejamento. As pessoas acham que a gente coloca assim, né, a gente seta um negócio e tudo funciona. A gente planeja e vai fazendo e vai dando tudo certo. Não. No meio do planejamento tem que replanejar ele várias vezes. Então, quantas vezes, às vezes você tá emperrado com alguma coisa, né, dieta, às vezes a gente começa certinho, 5 dias, aí no 6º dia você, puta merda, aí você desanda, aí você toma uma cerveja, você come um churrasco, você faz alguma coisa, você come um doce, aí você desgringolou o negócio. E aquilo, o que aquilo te causa? Te causa a sua perda de energia, você baixa energia, você fica chateado, fica com raiva, fica, puta merda, por que eu fiz isso, tava indo tão bem? Aí o que você precisa fazer? Acionar o quê? O replanejamento. Então deixa eu me replanejar em relação a isso que eu tô fazendo. A meta tá lá, o objetivo tá lá. E no digital isso é muito comum. A gente vive no digital de fazer testes. Então, a gente coloca uma página de vendas no ar, por exemplo, a gente programa uma meta de vendas para aquela página de venda. Quando você colocar a sua e você programar,
Se você coloca ela no ar e você não faz o volume de vendas que você está esperando, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um replanejamento. Você tem que replanejar. E replanejar não é retraçar a meta tá ali. Mas o planejamento, ele passa por esses momentos de necessidade do replanejamento. Deixa eu me reorganizar aqui minha cabeça porque eu confundi as coisas. Então, nesse processo de replanejamento, o que você precisa? Como é que você faz o seu replanejamento, Cris? Como é que é isso na prática? É uma auditoria pessoal. Eu começo a auditar minhas ações. Então, peraí, deixa eu botar minha cabeça no lugar aqui. O que eu tô fazendo? Às vezes você precisa tirar um monte de coisa do ar, você precisa limpar um monte de coisa, você precisa, sabe, às vezes recomeçar ali. Deixa eu recomeçar essa campanha, deixa eu ajustar, deixa eu fazer uma auditoria completa aqui, deixa eu refazer esse teste. Então, quando você tá focado nessas duas palavras, no planejamento, mas que o planejamento ele não vem sem o replanejamento, você mantém a sua consistência. Você se torna um antifrágil. O antifrágil é aquela pessoa que ela se fortalece com as dificuldades. Então, sabe, tem um livro que fala o problema é a solução. Se a gente não tem problema, a gente não evolui, né? Então, o problema é a solução. Então, quando você tem problema, você vai atrás de ficar melhor naquilo para você solucionar aquele problema. É a mesma coisa no replanejamento, no planejamento e replanejamento. Você está começando um projeto, você quer começar qualquer coisa na sua vida, ou às vezes você tem alguma coisa em andamento que não está da forma como você gostaria, replaneja. Coloca aquilo de uma forma que você faça uma auditoria pessoal. Deixa eu auditar as minhas ações. Deixa eu auditar o que eu preciso fazer, né? E às vezes dentro desse replanejamento envolve uma pausa para você respirar. Envolve um auto-perdão, que a gente se culpa. Envolve você se alimentar de pensamentos, às vezes se reorganizar. Envolve você reassistir uma aula. Envolve você vir aqui assistir um vídeo. Às vezes isso aqui já faz parte até de um replanejamento. Sabe? Então, a gente tem que estar muito atento ao nosso emocional durante a execução das nossas coisas, porque nós somos seres humanos e como seres humanos a gente é falho, né? Então, no mercado digital, é um mercado que está em ascensão, que está crescendo, que tem uma terra arada para você plantar, colher excelentes frutos, mas às vezes a gente falta o planejamento, as pessoas começam, eu quero fazer parte do digital, mas não sabe dizer o que quer especificamente. O fato de você não saber o que você quer, a gente se culpa. Só que você procurar saber o que você quer da sua vida faz parte do seu trabalho. Porque quando a gente não sabe, a gente tem que procurar saber. Então, você fazer planejamento é muito importante. Planeja as coisas que você quer fazer. Senta e planeja. Pega um papel e uma caneta. Coloca. No nosso workshop do Digital Sem Barreiras, a gente tem um planejamento, né? A gente ensina o aluno a fazer de 100 a R$1.000 por dia. E muitas pessoas me perguntam, Cris, por que 100 a R$1.000? Eu falo, porque é um planejamento. Isso é uma meta com um crescimento gradativo. Então, só o fato... Você consegue imaginar quantos milhões de pessoas que às vezes querem fazer alguma coisa que não tem coragem ou sequer sabem que elas precisam colocar uma meta financeira nos projetos? Você não existe no mercado digital, em qualquer mercado, se você não faz aquilo colocando uma meta financeira. E não é uma meta financeira com o objetivo só de que eu quero ganhar isso para eu ficar milionário, para eu fazer isso, para fazer aquilo. Não, é para você olhar para o seu alvo todo dia. E aí você faz o planejamento das ações que você precisa fazer para você chegar até lá. Só que esse planejamento, ele não é uma coisa que nasce pronta, né? Quantas vezes a gente dá o plano de ação preciso para o aluno? Fazer de 100 mil por dia, ele vai batendo os marcos gradativos para ele alcançar. Só que no meio do caminho, ele tem o planejamento preciso. Quantas vezes um aluno tem que replanejar? Ele se perde, ele se coloca numa, nossa, eu tô confusa, Cris, eu tô confuso. O que eu faço? Replaneja, reassiste uma aula, calma, pausa, respira, olha para sua meta, mantém o foco, desliga um pouco das dispersões. Quantas vezes a gente na vida pessoal a gente tem que parar um pouco, a gente tá com problema, ou a gente tem que fazer uma viagem, ou qualquer coisa que acontece. Né? E muitas vezes a gente tem que olhar para o nosso planejamento com esse sentimento de fazer essa auditoria pessoal. Deixa eu revisitar as minhas ações
para eu me manter em movimento, porque se eu não tiver essa visão de replanejamento, eu fico travada. E quando você replaneja, faz essa auditoria, sabe, é o momento de, não tô procurando nada que eu quero avançar, eu só quero me reorganizar minha cabeça. Sabe como? Eu quero voltar pro portal. Às vezes, eu lembro que teve uma aluna que chegou pra mim e falou assim, Cris, eu tive que parar, eu tô uns 3 meses parada no curso, eu posso voltar? Eu falei, eu posso? Meu Deus, você pode não, você deve voltar. Volta, às vezes se você tá lá no módulo 3, se deu o direito de voltar no 1. Recomeça, não fica se cobrando, meu Deus, perdi o time, perdi isso, perdi aquilo. Cada um tem a sua vida, né? O digital, ele permite a gente crescer, ele permite a gente estar presente ali para aquilo que a gente quer, para o nosso planejamento, mas a gente tem que se entender como ser humano falho, pra gente não carregar esse peso. Eu tava conversando com a minha terapeuta e ela falou assim, Cris, você tem que sempre cuidado pra você não trazer sua autorresponsabilidade, você pega tanta responsabilidade com as coisas, que essa responsabilidade às vezes vira até culpa. Então cuidado, autorresponsabilidade é muito bom, mas culpa é ruim. A gente não tem, né, que lidar com culpa, a gente tem que lidar com essa é uma responsabilidade minha e eu vou me desenvolver com ela, né? Então, cuidado, replaneja. Como é que você replaneja? Fazendo essa auditoria. Você pode fazer uma auditoria, né? Igual a gente faz a auditoria nas contas de anúncios dos alunos. E a gente faz a auto-auditoria também. Que foi o que eu fiz semana passada. Peguei uma conta nossa de um dos nossos produtos. Falei, gente, a gente tem que replanejar isso aqui tudo. Tava um negócio meio emperrado, vai, não vai, aquela coisa toda. Falei, não, vamos replanejar. E só o fato de ter feito o replanejamento, o negócio já flui de volta. Sabe? Então isso é importante. E fazer replanejamento é uma coisa que traz energia. Porque você tá ali, você tá observando, você tá, sabe, dando um passo atrás. Às vezes é um passinho atrás pra gente poder avançar. Então não existe uma linha reta, perfeita. Sabe? Às vezes, cara, eu não sou a pessoa que acredita muito nessa coisa assim de não tem ré. Foguete não tem ré, foguete. Eu acho que são falas que tá muito relacionado ao perfeccionismo. Às vezes a gente tem que dar um passinho atrás, rever uma aula, voltar lá na aula do módulo 1, voltar lá não sei o quê, ou assistir o episódio lá, o primeiro. Às vezes você tá aqui nesse episódio, às vezes você... Não, deixa eu ir lá no primeiro para eu poder ir pegando as coisas, para eu poder criar o meu planejamento. E planejamento não é uma coisa que nasce pronta. Saber o que a gente quer da vida não é fácil, não é uma coisa que a gente senta e sabe. Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Eu mesmo sofri muito com isso, porque eu até sabia o que eu queria da minha vida, né? O que eu não queria, principalmente. Às vezes a gente saber o que a gente não quer é mais importante do que a gente quer, né? Então, assim, eu não queria viver como farmacêutica, não que isso é ruim, é uma profissão exemplar e tudo mais, mas eu não me via. Então, eu sabia que eu não queria aquilo. E eu vi no digital a oportunidade da minha vida de conquistar a minha liberdade trabalhando na minha casa, né? E tendo o que eu conquistei hoje, mas foi um caminho. E eu tive muitos planejamentos quebrados no meio desse caminho que eu precisei replanejar. Quantas vezes? Remaneja as coisas, replaneja, entende? Quais são os objetivos que você quer? Faz objetivo de médio e longo prazo, de curto prazo. Micrometa, macrometa. Então, a micrometa, às vezes, é você botar um anúncio no ar, ou é você decidir fazer a sua meta financeira. Às vezes é você organizar seu guarda-roupa, que aquilo te tira te tira energia, você olhar para aquela bagunça todo dia, e você já começa o dia mal, porque você abre o guarda-roupa, tá mal. Então o digital, ele é muito movido a gente ter esse controle emocional dentro das ações que a gente faz. E entender que eu falo muito com o meu time, né, com o Rô, meu sócio, o Felipe, tudo, que eu tenho às vezes os surtos positivos, né, que ele surtou hoje, eles brincam assim, que ele surtou hoje. Mas existe o surto negativo, que você chuta o balde, xinga, fica puto, trava, para de fazer as coisas. E tem o surto positivo, que é, pelo amor de Deus, vamos ajustar isso, vamos arrumar isso, vamos resolver isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, o que a gente precisa fazer? Né? Procurar as soluções.
Então, esse replanejamento, a gente ter esses surtos positivos, que é o surto que não denigre ninguém, que não machuca ninguém, mas é que, sabe aquele choque, aquele auto-choque que você se dá de vez em quando? De você não vou mais aceitar essa bagunça, vou reorganizar. Eu tenho um planejamento, você tem um planejamento preciso ali, mas você precisa se reorganizar com aquela dúvida específica. Então, muitas vezes a gente tem que se aceitar nesse processo, porque o replanejamento, replanejar um planejamento, ele precisa dessa aceitação, de você assumir isso. Vamos replanejar? Vamos. Quais são os projetos? Às vezes são várias coisas que você vai replanejar agora. Você consegue listar pelo menos 5 coisas que você vai replanejar na sua vida a partir de agora. E às vezes você começa com um e o replanejamento não é assim, ó, sentei, replanejei, vambora. Não. Às vezes você leva um tempinho replanejando, reorganizando, botando sua cabeça no lugar, estudando e tal, e volta pra cá e ajusta e arruma. Bom, acho que agora dá pra voltar a fluir. Né? O replanejamento, ele faz parte do nosso planejamento. A meta continua ali, o objetivo continua ali. Você ajusta as velas, porque o digital é um jogo de controle emocional. Você tem técnica hoje para você fazer, você tem estrutura para você fazer, você pode começar com muito pouco recurso financeiro, assim como eu comecei, e eu só cresci do tanto que eu cresci, porque eu me envolvi num modelo de negócio que eu pude começar com quase nada. Com merreca, contando moeda. E o meu modelo de negócio, o negócio digital, permite você ganhar escala começando com moeda. Quantas pessoas às vezes começam até endividadas nesse mercado e dão a volta por cima? Meu Deus, quantas pessoas, né? Quantos alunos a gente tem com situação difícil e dão a volta por cima? Mas isso é feito dentro dessa estrutura de pensamento. São pessoas que se predispõem a resolver os problemas. Quando eu falo assim, ó, você tem que ter paixão naquilo que você faz, não é assim a paixão no sentido de, nossa, eu quero só fazer o que eu amo. Não, é para você aguentar o tranco. Porque quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente aguenta o tranco. Se a gente não gosta, a gente chuta o balde. Na primeira coisa, a gente larga aquilo para lá. Aquilo, né? Então, esteja próximo. Uma forma de você fazer o replanejamento é você fazer essa auditoria. Como é que você faz essa auditoria? É buscando conhecimento, é estudando, é revendo as coisas, rever o seu, né? Eu abri o gerenciador de anúncios das campanhas, estava revendo. Nossa, isso aqui está reorganizando, vendo com calma, sem aqueles peso, calma, vendo, sabe? Aí bota as coisas, e isso faz fluir novamente. Você cria um ambiente para você fluir novamente. Eu só estou dando um exemplo de um setor, mas isso é para todos os setores da sua vida. Dentro do mercado digital mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu coloquei uma página no ar e ela não vendeu tanto que eu queria. Beleza, você vai ter que replanejar essa página. A meta tá ali. Faz o replanejamento. Ah, mas como é que eu faço isso? Estuda. Estudar ajuda a gente a replanejar, a auditar. Porque um aluno meu uma vez chegou e falou assim, eu já testei 2 páginas de vendas e elas não venderam tanto que eu queria, agora eu tô na 3ª. E Cris, sincero mesmo, é uma questão de honra, eu vou fazer essa 3ª dar certo, é uma questão de honra, é uma questão de não sei o quê. Aí, eu fui dar uma auditada na página dele e eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu entendo que é uma questão de honra e tudo, e paz, tem que fazer dar certo e tudo mais, isso é muito legal, mas tá faltando intenção real de ajudar a pessoa do outro lado. Quando você coloca um produto digital no mercado, outras pessoas vão se beneficiar com aquele produto. Outras pessoas vão adquirir conhecimento e resolver suas dores com aquele produto. Aquilo vai causar uma transformação na vida da pessoa, vai resolver um problema da pessoa. Vai ajudar ela a resolver o problema. E quando você faz isso, colocando a sua intenção em resolver, porque o fato de você falar que é uma questão de honra eu dar certo e fazer, não alimenta
isso não tá muito relacionada, mas essa honra é para você? É uma questão de honra para você? E o próximo, né? Então, às vezes, aí eu abri um pouco a página dele, dei uma olhada, falei assim, ó, eu respeito que é questão de honra, mas tá faltando intenção de ajudar na dor, porque tem um monte de pontos de melhora, tá com uma linguagem não tá com uma linguagem singular, os blocos não estão organizados, não tá tendo aquele orquestramento de uma página de vendas, sabe? Então, isso é importante, é muito difícil a gente ter empatia no nível de, meu Deus, eu tenho que ajudar o próximo. Como é que eu vou fazer isso com as minhas ofertas? Com aquilo que eu vou colocar no mercado? Porque às vezes a gente vem num desespero, né? De ter que faturar, de ter que gerar renda, o negócio sem vender, ele não vai pra frente, não escala. Isso tudo é importante também. Mas não adianta, não tem atalho, sabe? Então, assim, você replanejar a sua vida, quais são os replanejamentos que você vai fazer agora? Às vezes pode ser só um, né? Dentro de um setor. Eu vou replanejar na minha ideia de produto. Eu tive uma, mas eu vou replanejar isso daqui. A sua meta tá lá, o seu objetivo tá lá. Você sabe que você quer fazer tantas vendas, faturar tanto, construir sua trajetória, mas às vezes você precisa reformular, porque se você tem um caminho ali que você tem que seguir e dentro desse caminho você tem vários tropeços, você tem que entender quais são as emoções que esses tropeços vão te trazer, né? Então, quando eu tô cansada, né? Nossa, tô cansada hoje e tal. Beleza, eu identifico que eu estou, mas o que aquilo ali, quais as ações que eu estou tomando baseada naquele sentimento? Então, quando você não tá com um sentimento favorável a você, que te faz bem, quais são as ações que você toma? Porque, gente, a gente tá tomando ação o tempo todo. A gente tem que tomar decisões o tempo inteiro na minha vida, na nossa vida, na sua vida. Você tem que tomar decisão. Você tomou a decisão de estar assistindo isso aqui agora. Foi uma decisão. Daqui a pouco você vai se alimentar. Você vai ter que tomar a decisão se você vai comer uma comida saudável, se você vai comer uma comida com gordura. É uma decisão. Daqui a pouco você vai ter que tomar uma decisão se você vai estudar ou se você vai ver filme. É uma decisão. Tudo é decisão. A gente tá 24 horas tomando decisões na nossa vida. No digital, a mesma coisa. Você tem a opção, você vai assistir isso aqui, você vai assistir essa aula ou você vai ver filme, ou você vai sair, você vai dormir até mais tarde, você vai acordar mais cedo. Tudo decisão, é 24 horas tomando decisão, não tem como fugir disso. Por isso que a gente tem que estar atento. Se eu tomo uma decisão equivocada, e às vezes a gente faz isso racionalmente, ou seja, a gente sabe que aquela comida engorda e a gente vai lá e come. Então a gente sabe. A gente faz aquela ação sabendo que era pra gente estar comendo, às vezes, a comida saudável, não aquela. Então, é uma decisão racional. Eu tô raciocinando pra tomar aquela decisão. Só que aquela decisão me causa uma emoção. No momento que eu tô comendo é prazeroso, depois que eu tô comendo, me dá uma coisa ruim. Porque, putz, quebrei minha dieta. Putz, só isso aqui. Você fica com aquele sentimento. Aí você tem que observar, tá, eu estou com esse sentimento, respeito, mas o que está... Qual as ações que está me fazendo tomar? Você pode amanhã ir malhar, ir caminhar, e fazer alguma coisa, ou você pode ficar em cima da cama, ou aquilo te desestimulou num ponto que te levou para cima da cama, você não consegue, aí você come pior e vira um ciclo vicioso. Aí o que você tem que fazer? Dentro do seu planejamento de ser mais saudável, você tem que replanejar. Replaneje. Nossa, dei uma extrapolada aqui, deu errado. Mesma coisa, é tudo na vida. Não tem como. Entendeu? Então, às vezes você tem um puta potencial e tá aí estagnada, porque você não vê vias de fazer aquilo acontecer de fato na sua vida. Então, quais são as ações, quais são os projetos que você vai replanejar? Quais são os setores da sua vida que você vai replanejar? Você tá no digital, você quer entrar no digital. Quais são os setores do digital que você tem que replanejar? Qual que é o seu objetivo?
Qual que é o seu planejamento financeiro? Como é que você quer estar daqui a 6 meses? Como é que você quer estar daqui a 1 ano? As pessoas, uma vez uma pessoa falou, um seguidor no Insta falou assim, nossa, você é muito sonhadora, né? Eu falei assim, hoje eu tenho muitos sonhos, a minha lista de sonhos eu falo que ela é infinita. Mas no começo da minha carreira, eu era mais de metas e objetivo. Porque o objetivo, ele é diferente do sonho. Em que sentido? Como que eu vejo isso? O objetivo é como se fosse um alvo. Eu tenho que chegar lá. O sonho é uma coisa que eu realizo. E o objetivo, quando eu marco ele ali, que eu quero chegar naquele alvo lá, e eu não chego, eu meio que busco entender onde é que tá faltando as peças ali, onde é que eu tô errando pra eu chegar lá. Agora, o sonho, se você não alcança aquele sonho, aquele objetivo, ele traz frustração. Ele tá aquela sensação, nossa, eu não realizei esse sonho. Então, às vezes você tá numa fase de sonhar é diferente de objetivo, né? Então, no começo, eu era muito meu objetivo, meu alvo, eu preciso disso, eu quero isso, eu vou fazer, até eu conseguir, até dar certo, não importa o que eu tenho que fazer. E aí, no meio do caminho, chorava, me estrepava, e machucava e tal. Mas, quando eu acertar, hoje que eu tenho uma vida, que eu conquistei as coisas, tô conquistando, né, com muito trabalho, muita coisa, eu tenho mais sonhos, porque eu tenho um nível de liberdade que me permite ter mais sonhos. E isso é muito pessoal, tá? De cada um. Tô falando a forma como eu vivo. Acho que quando você tá numa zona de batalha muito grande, uma necessidade financeira, uma coisa, você tem que partir pra guerra mesmo, sabe? Você tem que lutar. Mas isso não que hoje eu não trabalho muito. Eu trabalho muito, eu amo o que eu faço, trabalho muito. Mas é uma necessidade diferente do começo, porque no começo eu precisava de oxigênio financeiro. Né? O dinheiro, ele é o oxigênio. Sem oxigênio, ninguém vive. Então, e aí, quando você está precisando de oxigênio, você precisa traçar objetivo. Porque o objetivo é alvo. É aquilo onde é que você vai chegar. Esse é o meu alvo. Então, o meu alvo é esse. É chegar a fazer tantas vezes, faturar tanto. Tanto por dia, tanto por mês, tanto por ano. Esse é o seu alvo. Isso é alvo. E aí você vai medir os esforços, os recursos, vai atrás dos recursos para você alcançar o seu alvo. É igual um jogo de dado, né? Quando você pega as flechas e você tem um alvozinho vermelhinho lá no meio e você tem os outros em volta. E aí você fica treinando, tá? E aí você erra, e aí você joga longe. Às vezes você joga até fora do tablado, vai lá pro outro lado. E aí às vezes você taca um e quase acerta no vermelhinho. E aí você começa, e você fica olhando para aquele alvo, você fica olhando, o alvo é uma coisa que você fica olhando para ele, você não pode desviar dele. Eu falo muito com meus alunos, assim, se mantenham perto da gente, não se afastem da gente, se mantenham no portal lá de alunos, que é lá onde a gente faz aula ao vivo, lá onde a gente entrega novas aulas, lá é onde você revê uma aula, deixa aquele portal aberto, não fica uma semana, 10 dias, um mês. E se ficar, acontecer alguma coisa, replaneja, volta pro portal, abre, reassiste a aula, refaz as coisas. Porque quanto mais próximo a gente está das pessoas que geraram aquele resultado, mais perto a gente fica, se mantém consistente, mais a gente começa a modelar ela, modelar as ações que ela faz, modelar o estilo de pensamento dela, modelar aquilo onde que ela quer chegar. Porque a gente não é um tanque de guerra que leva pedrada, leva tiro e não sente nada. A gente é ser humano, cada topada que a gente dá, a gente sente. É muito difícil, não é fácil. Você querer uma coisa e não consegue, você tá travado, você faz um anúncio e não vai, sua conta de anúncio é reprovada, putz! Entendeu? Eu já tive mais de 60 contas de anúncio reprovadas no Facebook, excluída, banida, de tudo quanto é jeito. E eu continuo lá crescendo. Eu remanejo. Só que não significa que aquilo que eu faço não me dá uma sensação, não é uma sensação fácil de lidar. E como é que você lida com isso, Cris? Primeiro, lembra? Replanejamento, auditoria, estudar. Então, quantas vezes eu voltei lá para as políticas do Facebook para ver onde é que estava a vírgula que eu estava colocando na minha página, para entender por que ele estava me reprovando. E não simplesmente, Facebook, me desbloqueia aí. Todo mundo passa por alguma reprovação na sua conta. Mas aí você faz os ajustes, a gente tem que aprender a dançar conforme a música. Se aquela lá é a maior máquina que a gente tem
de fazer os nossos anúncios, de chegar até as pessoas que estão precisando dos nossos produtos e fazer a gente converter, é aquilo lá que eu vou aprender. É perto daquela ferramenta que eu vou ficar. É ela que eu vou estudar. Estudar aquela ferramenta. Sabe? É uma coisa assim. Porque eu tô mirando no meu alvo. Eu preciso dela para chegar no meu alvo. E eu tô olhando o tempo todo pro meu alvo. Eu tô olhando pro meu alvo o tempo todo. Por isso que é diferente de sonho. O sonho é um pouco romântico. E a gente não pode romantizar muito as nossas metas. Principalmente quando a gente tá ali no começo. Com o tempo, vem mais, você fica mais, você vai e tal, você consegue chegar lá. Mas no começo não tinha muito isso, sabe? Eu até falei com os meus alunos uma vez que hoje eu busco na minha didática ensinar para o meu aluno, para você, para minha audiência, de uma forma menos... eu não era agressiva comigo mesma, mas eu me cobrava pra caramba. Sabe? Eu era dura comigo. Muito dura. Ah, tá chorando? Beleza. Chora, mas daqui a pouco você levanta e daí vambora. Porque você tem alvo pra você acertar. Você tem objetivo pra você conquistar. Então não me deixa... Não é que eu não me permiti chorar. Nem tem como, né? Porque, não tem como. Mas quando você... É você identificar suas emoções, entendeu? O sentimento que você tá sentindo agora, por exemplo, é o que vai fazer você agir daqui a 5 minutos. Então, o que você está sentindo agora? Qual a sensação que você está agora? Você está com a sensação boa? Você está se enriquecendo de coisa boa? Você está aumentando o seu nível de atenção para determinados pontos que às vezes na correria você não estava atento? Você está conseguindo enriquecer a sua mentalidade com alguma coisa? Porque é isso que dita suas ações. Daqui a pouco você vai ter que agir. Você vai ter que tomar mais decisões. Se você continua aqui, se você vai embora, se você vai estudar, se você vai fazer o seu planejamento, botar sua meta financeira no papel, se você vai... O que você vai fazer daqui a pouco? Ou se você vai simplesmente continuar procrastinando, travado, reclamando, com dúvida, não sei o quê. Gente, dúvida sobre as coisas é uma coisa que a gente tem 24 horas por dia, não tem como. Eu tenho várias dúvidas de várias coisas. E aí eu vou atrás de solucionar essas dúvidas. E você também tem muitas dúvidas agora. Cris, qual caminho eu seguir? Como é que eu coloco um produto no ar? Como é que eu faço um anúncio? Como é que eu desbloqueio minha página? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? São dúvidas que faz parte do nosso caminho aqui pra gente chegar no nosso alvo. Mas quando você entende, coloca isso num ponto, tá, eu tô com essa dúvida. E às vezes você tá com aquele monte. Mas como é que eu faço o manejo disso? Como é que eu organizo isso em tópicos? Como é que eu me organizo dentro da minha bagunça? Que às vezes a gente tá em bagunça, gente. A gente bagunça. É igual guarda-roupa. Às vezes meu guarda-roupa tá arrumadinho, às vezes tá uma bagunça. E tem que pegar e tem que arrumar de novo. Porque tá bagunçado. E isso acontece no nosso negócio. Às vezes a gente... Nossa, quantas vezes eu chego pro Ron? Peraí, vamos organizar aqui. Pera. Vamos botar ordem de prioridade? Ordem de prioridade no replanejamento. Você vai replanejar. Por onde você vai começar? Você tem que partir de um princípio. Qual que é a ordem de prioridade? Cris, não sei nem de onde eu começo. O que eu começo a fazer? Primeiro exercício é achar por onde começar. E aí, às vezes, você se culpa por não saber o que você quer. Ou quanto você quer ganhar por não saber colocar uma meta financeira no papel. Ao invés de você identificar meta, planejamento, definir uma meta financeira, colocar ela no papel. Aí você automaticamente não sabe fazer isso, você já se culpa, frustra, procrastina, emperra, não faz, enrola, ao invés de, isso aqui está no meu papel, vou atrás do recurso. Como é que eu faço a auditoria? Estudando. Vou atrás dos meus recursos intelectuais para poder descobrir isso aqui. Como é que faz isso aqui? Qual é a próxima dúvida? Ah, é essa. Nossa, não faço ideia de como faz isso. Não faço a menor ideia de como faz isso. Eu escuto isso 24 horas por dia das pessoas. Cris, não faço a menor ideia do que você está falando. Ótimo, não faço a menor ideia do que você está falando. O que você quer saber? Eu quero saber como vender pela internet. Descreve como vender pela internet. Vai atrás dos recursos. Estuda. Estuda. Gente, o maior ativo é o nosso intelecto. E o mundo está disperso, as pessoas não estão mais tendo capacidade. Com o mundo tão acelerado e tão disperso, as pessoas não estão tendo capacidade de estudar. Quem não estuda automaticamente fica para trás.
Então, quem está estudando, principalmente o mercado digital, são as pessoas que vão voar, porque elas estão estudando algo inovador. A maior habilidade da nossa era que a gente pode desenvolver é a habilidade de vender pela internet. O que eu preciso para vender pela internet? Eu preciso ter um produto digital, eu preciso ter uma oferta para esse produto digital, eu preciso aprender a atrair as pessoas para essa oferta, para comprar o meu produto, né? Então, o que eu vou precisar? Sabe? Então, você vai, uma dúvida, ela gera outras vezes, mas você tá focado. Por quê? Porque você tem um alvo. Você sabe onde você quer chegar. E eu falo muito, eu vou martelar isso muito daqui por diante, a questão de você ter meta, você ter alvo, você ter objetivo, você replanejar, destravar, porque a gente destrava, todo dia é uma trava que vem, uma dúvida, um troço que a gente fica ali meio sem saber, às vezes o negócio tá vendendo, para de vender, às vezes não tá vendendo, começa a vender, e às vezes até quando começa a vender muito, você não sabe o que fazer, né? Dor de um empreendedor, uma delas, de quem tá crescendo, escalar, aumentar seu volume de negócio, como é que você gerencia altos volumes de negócio? Como é que você gerencia quando você começar a fazer faturamento e construir patrimônio? Aí você vai ter que estudar o quê? Gestão de patrimônio, gestão de dinheiro, gestão financeira. Como é que você faz isso? Então uma coisa vai gerando a outra. E a questão é você entender que você tem que fazer planejamento e replanejamento, porque os planejamentos dão errado. Não tem como não dar. Não tem como. Se você é uma pessoa que planeja e dá tudo certinho, pelo amor de Deus, você me ensina como é que você faz isso. Porque aqui a gente dá errado, dá coisas erradas. E aí, no meio dessas coisas erradas, a gente vai replanejando, reestrutura, ajusta, tarará, e dá certo. Mas não tem como, assim, ó, planejei, ganhei. Planejei, ganhei. Não existe. Não existe nada que a gente faça no mundo. A gente vai titubear aqui, pode estar ganhando o que for. E eu falo isso como uma pessoa que já viveu muito os dois lados. Tanto o lado de não ter recurso nenhum, não ter apoio, não ter mentor. Com quem que eu ia me virar para perguntar as coisas? Ou eu ia atrás dos blogs lá do internacional, Estados Unidos, sem saber inglês, começava a traduzir aquilo igual uma doida, um tradutor, que nem era... Babu, eu esqueci o nome do tradutor, Babilon, era um tradutor lá que eu tinha, que eu usava aquilo, que só podia, acho que 300 caracteres gratuitos por dia, o resto tinha a versão paga, eu ficava traduzindo todo dia um pouco, porque aqui no Brasil não tinha. Então, quantas vezes aquilo cansa a gente, né? Quantas vezes você se pega cansado, você se pega cansada, mas com vontade de fazer, mas puta, eu queria tanto, mas... Ai, Cris, eu tô travada... Como é que eu faço? Por onde é que eu faço? Não tem nada que leva a gente a destravar mais do que a gente fazer planejamento e replanejamento. Não viva a sua vida sem ter planejamento. Não viva a sua vida sem ter alvo, sem ter objetivo. Aquilo que você acorda todo dia, você olha para aquele troço ali todo dia. Todo dia. Aluno nosso Digital Sem Barreira, ele ouve 100 mil por dia, 24 horas. O nosso workshop, a gente fala disso. Por quê? Porque é alvo. Quando você tem alvo, você vai atrás, você testa, você joga as flechinhas até você acertar o alvo. É o fazer até dar certo. O aluno fala assim, mas e se eu fizer e der errado? Se der errado, a gente vai pegar a parte que tá dando errado, ajusta os parafusos até dar certo. Aperta os parafusos até dar certo. Né? Eu vou fazer pra ver se vai dar certo. É até dar certo. Isso rege a vida. Não rege o negócio, não sei o quê. É a vida. Você colocou aquele objetivo, você colocou alvo. Para de ter sonho, vamos ter alvo. Alvo. Depois, daqui a pouco a gente sonha. Vamos resolver aqui primeiro os pepinos aqui de agora. Ali pra frente a gente dá uma sonhada. Mas agora a gente tem que ter alvo. A gente tem que ter meta. Algo que faça a gente destravar, que faça a gente bater no peito e falar, eu vou atrás dos recursos para conseguir chegar nesse alvo. Qual que é o seu alvo? Não sei colocar... Como é que eu defino, Cris, uma meta financeira? A dúvida, vai para o papel. Como definir uma meta financeira? Eu mesmo tenho um episódio aqui do Dia Digital que é só falando como definir meta financeira. Como? Então, quando você tiver uma dúvida, não use essa dúvida de forma negativa. Eu não sei nada. Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Eu estou perdida. Isso é dúvida negativa. Transforma a sua dúvida numa dúvida positiva. Eu não sei isso. Como é que eu defino uma meta financeira? Qual o primeiro passo para eu começar no digital? Coloca isso, qual o primeiro passo para eu começar no digital?
Que aí você vai estudar, você vai pesquisar sobre isso. A gente não sabe nem pesquisar, gente. A gente não sabe nem o que a gente quer muitas vezes da vida. E aí parte das nossas dúvidas que são negativas. Você tem que transformar em dúvida positiva. Porque isso vai fazer você conseguir fazer o seu planejamento. Planejamento, lembra, não nasce pronto. Você leva um tempo para você planejar, né? Então, planejamento, plano de ação, plano de execução. Quais são os passos agora, o próximo passo que eu preciso? Você só consegue isso se você estudar e se você focar num alvo. Define o que você quer. Não acorda na sua vida sem saber o que você quer para sua vida. Não acorde mais nenhum dia na sua vida sem saber o que você quer. Se você tem dúvidas sobre o que você quer, revisita isso, remaneja isso. Então, o primeiro passo, como definir o que eu quero para minha vida? Né? Não passa mais um mês, um ano, 10 anos sem saber isso. Como definir o que eu faço para minha vida? E aí você vai atrás dos recursos, atrás das pessoas. Hoje, eu como mentora de muitos alunos, falo para você, eu tenho os meus mentores também. E o mundo tá cheio de mentores maravilhosos. Pessoas que você consegue se conectar para você aprender gratuitamente. No YouTube mesmo, meu Deus do céu, tem tudo. Tudo, absolutamente tudo. Tem um episódio meu da série digital que fala assim, como começar com pouco dinheiro. Às vezes a pessoa fala assim, não tenho dinheiro, como começar? Vai pro caderninho da dúvida, não tenho dinheiro, como começar? Porque aí você vai, daqui a pouco você tá pesquisando como começar com pouco dinheiro, não tem dinheiro, como começar. Você tá assistindo as coisas que tá te dando as respostas daquilo. E aí vão vir outras dúvidas, lembra? A gente tá tomando decisão o tempo inteiro, 24 horas. O que você vai comer, a roupa que você vai botar, você vai lavar cabelo, não vai lavar cabelo, que hora que você vai tomar banho, tudo é decisão. Você vai ir de carro, você vai a pé, você vai falar com a pessoa, você não vai falar com a pessoa, você vai mandar essa mensagem, você não vai mandar essa mensagem, você vai estudar, você não vai estudar, 24 horas tomando decisões. Logo, essas decisões causam as nossas emoções e a gente tem que tomar cuidado, tá atento. Qual é a emoção que eu tô sentindo agora? Raiva. Tô com raiva. Ai, que raiva. O que essa emoção vai me fazer agir? Como que essa emoção... Quais são as ações que essa emoção vai me fazer tomar? Pegar esse negócio aqui e tacar lá na parede? Pode ser. Chorar? Pode ser. Brigar, gritar, xingar? Pode ser. Respirar? Pode ser. Aliviar a cabeça? Pode ser. Tomar uma água, um suco, uma cerveja? Pode ser. Então, quando a gente está atento, a gente consegue estabelecer um certo autocontrole. Eu tô procrastinando, Cris, há uns 4, 5 meses, há um ano. Tô procrastinando, identifiquei isso. Qual que é a sensação que está te gerando? Tô sem energia, tô chateada, tô desanimada. Sensações. O que está fazendo você agir? Como que está fazendo você agir no seu negócio? Quais são as ações? Qual é o próximo passo? Como é que você vira esse jogo e desenvolve o seu alvo através dos seus planejamentos. E os seus planejamentos começam com essa cartilha de dúvida. E com essas dúvidas você vai atrás do recurso. E quando você tiver um planejamento, ele vai falhar. E você vai precisar replanejar várias e várias vezes, às vezes. Mas a meta, o seu alvo está lá. Você quer aquele objetivo financeiro, você quer aquele impacto, você quer gerar aquilo para as pessoas, você quer fazer diferente, você quer agir. Então, todos os dias você acorda e olha para aquele alvo. E muitas vezes você vai olhar para o seu planejamento, tá todo cagado. E aí você vai ter que replanejar de novo. Passei a semana inteira replanejando. Acontece. Nossa, Cris, esse mês foi só replanejar que eu tava perdida. Agora que eu tô me encontrando de novo. Acontece. Mas o que aconteceu? Você estava replanejando, não estava parado, estagnado, reclamando, sem estudar, sem buscar os recursos que você precisa para você atingir o seu alvo. Alvo é a palavra. Planejamento para você atingir um alvo, um objetivo. O sonho, daqui a pouco a gente pensa nele, daqui a pouco a gente pensa nos milhares de sonhos, né? E não é que a gente não tenha, mas a gente fica olhando demais para aquilo. Eu quero trabalhar em casa, eu quero ter o que eu puder dar para os meus filhos. Isso é maravilhoso, mas é meio romântico. É romantizar demais. E o mundo, cara, você bota o alvo ali, se você tiver um alvo e você tiver buscar os recursos, principalmente o mercado digital, você atinge esse alvo. Porque o mercado está terreno arado.
Tá arado ali, tá adubado. É só você plantar sua semente, é pegar a enxada e plantar. Só que você vai ter que pegar a enxada e ir pro sol e plantar semente. E talvez existam outras formas mais fáceis e, meu Deus, abriu um negócio no céu e veio aqui e me deu um monte de dinheiro. Talvez exista, eu desconheço, né? Hoje a gente tem uma vida com menos necessidade de tanto oxigênio, né? O oxigênio tá guardado. Mas no começo não, os primeiros anos, os primeiros 4 anos principalmente. Né? Então aí você tem que entender suas emoções para você agir de forma positiva, você reverter o negativo, você ter planejamento, mirado num alvo, num objetivo, que você vai tacar as flechas até você acertar o centro daquele objetivo. E aí, quando você atingir, você vai ter novos alvos. E aí você vai ficando melhor, vai ficando mais preciso. Né? É uma atividade meio que motora mesmo, tipo... você vai jogar, você vai dirigir kart, né? Eu fui numa competição de kart uma vez com as meninas. Competição não, fui brincar. É cheio de técnica aquilo ali, a hora que você vai frear, a hora que você vai virar, o corpo, o que você faz, como é que você vira, quanto que você acelera, quando você freia, o momento da curva, como é que você ultrapassa. É cheio de técnica. Então, quantas voltas eu teria que dar para eu virar uma profissional naquilo? A gente até foi, deu direitinho, porque eu tava no alvo, É motora, né? Atividade motora, você fica fazendo até você ficar bom. Então, estabelece o seu planejamento, replaneja quantas vezes for preciso, porque isso não vai te travar. Porque o planejamento, sem a visão do replanejamento, você trava. Então, quantas vezes for preciso, replaneja, audita você, estuda, volta, estuda de novo, bota suas dúvidas num papel, vai atrás de pesquisar essas dúvidas, pesquisa no papel essas dúvidas, porque é assim que você vai estabelecer seu alvo. E o alvo no digital, a gente tem que estar atrelado a uma meta financeira. Porque a meta financeira é o que faz a gente se mover de uma forma mais específica. Daqui a pouco, com uma meta financeira, se você tem uma meta financeira, sei lá, de 10 mil reais por mês, você sabe quantos produtos você tem que vender, dependendo do preço do seu produto, para você alcançar aquela meta. Isso vai te dando especificidade. Tá vendo? Então, um detalhe vai gerando o outro e você vai montando as peças. Isso vai te fazendo agir. E quanto mais ações você faz, quando você tá mirado no alvo, maior sua probabilidade de assertividade. E aí você vai ver como que vai fluir seus projetos, como que suas vendas vão começar a acontecer. E quando elas começarem a dar um pico, depois dar uma diminuída, você vai saber replanejar para voltar para a consistência. A gente faz isso, a gente vive isso. As emoções acontecem, não existe não ter raiva, não ter que ficar chateado, não ficar meio bravo de vez em quando. Acontece. Mas quando acontecer, que você esteja atento e atenta às ações que isso vai fazer de tomar. Não pega o negócio e taca na parede. Não faça isso, não grita, não fica berrando e gritando, não. Esteja atento, porque aí você vai atrás de mecanismos de forma inteligente de você tomar conta dessas emoções aí e controlar isso. Tá bom? Então, ó, mais um episódio da nossa série digital. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito, muito feliz. Eu tô me organizando para de vez em quando trazer algumas participações especiais para essa série, que vai ser muito legal. A gente tá com um projeto bem legal para essa nossa série Dia Digital. E como eu sempre falo dela, é a oportunidade de eu falar do meu dia a dia, né? Do que eu sinto, das coisas que eu faço replanejamento. Você replaneja muito? Todo dia tem um replanejamento de alguma coisa. Todo dia tem um pepino de alguma coisa que deu errado, que a gente replaneja, remaneja. Todo dia tem hora que você fica, puta merda, gente, como é que faz isso? Aí você vai lá e respira e tal, e replaneja, conversa com o outro. Toda vez tem aula pra eu rever, eu vou lá, estudo de novo, e fico escutando, escuta que troço, anda pra um lado pro outro, que trem escutando, pra replanejar, recolocar as coisas no ar e está sempre em movimento. O planejamento e o replanejamento voltado para um alvo vai te manter sempre em movimento. Você sabe que em momentos você vai precisar descansar, parar, respirar, porque não trabalhar também é trabalhar, né? Descansar também faz parte do trabalho. Mas você vai fazer isso de uma forma consciente, e não de uma forma tô travado, o que eu faço? Volta para os seus estudos, retoma. Mesmo que você dê um passinho atrás, volta um módulo, volta umas aulas, volta lá no primeiro episódio da série, se você faz parte da minha audiência, mas vai fazendo, se mantém em movimento, que isso vai te dar energia para você viver o seu dia e principalmente para você definir o seu alvo e chegar nele, tá bom? Então é isso, eu me despeço por aqui, na verdade é uma despedida muito breve, que muito em breve a gente terá
outros episódios da nossa série de digital e eu te vejo muito em breve nos nossos próximos episódios.